Vamos falar sobre a Páscoa? Preste atenção, hein? Mas primeiro vamos rapidinho compartilhar os nossos vídeos para os outros virem se inscrever. Se inscreva também para os outros compartilhar. Vamos curtir em primeiro lugar, entendeu, menino? Preste atenção. Vamos entrar na visão. Vamos falar sobre a Páscoa. Mas não é somente para você aí que pensa aí nos ovinhos de chocolate, no coelhinho, etc. Essas coisas. Não, é para quem quer entender o que é a Páscoa. E a Páscoa dos hebreus. Entendeu? Não misture as coisas. Não estou falando, entendeu? Da Páscoa. Nesse momento não estamos falando da Páscoa que se comemora hoje, né? Nós vamos falar da Páscoa dos hebreus, que é o que está na Bíblia, entendeu? E não estamos falando também de Santa Ceia, né? Também preste atenção, nós vamos estar separando assim, falando um pouquinho de cada coisa para que venham a entender, tá bom? Preste atenção, hein? Essa Páscoa dos que nós vamos falar chama-se a Páscoa do Senhor, tá bom, menino? Preste atenção. Então, a Páscoa do Senhor, entendeu? É a festa instituída em lembrança da morte dos primogênitos do Egito e da libertação dos israelitas, entendeu? Presta atenção. O seu nome deriva, né, da palavra hebraica. Estou falando para você entender, de uma forma que você entenda, né? Hebraica, que significa o quê? A passagem do anjo exterminador, sendo poupada o quê? Sendo poupadas os israelitas que puseram, né, no seu umbral da porta, né, assim, o sangue do cordeiro. Aí nós vamos estar entendendo esse pedaço, lendo lá Êxodo 12. Eu vou ler com vocês para que venhamos a entender, né? Os israelitas, eles cujos botaram na porta, né, tinham sido aspergidos com o sangue do cordeiro pascual, que foi uma ordenança, né, para o quê? Para a saída. Êxodo, saída, quer dizer saída, né? Foi a preparação para os israelitas sair, né, do Egito. Então, vocês vão ler aí em Êxodo 12, né? Sobre a preparação da Páscoa. Vocês têm que ler todo o texto e contexto para entender. Ali falando sobre toda a preparação que foi mandado, né? Do versículo 6 diz assim, ó: e guardareis até o 10º dia deste mês de todo o ajuntamento da congregação de Israel, e molará no crepúsculo da tarde. Está falando sobre que estavam sendo ali preparados, né? Que ali foi mandado, leiam, que vocês vão ver que mandaram a ordenança, pegar os cordeiros, né? Estavam preparando o que? Para a libertação, né? Ali foi a primeira libertação dos israelitas, dos hebreus, entendeu? Que estava lá no Egito. Então foi preparado o que? Moisés, todo mundo conhece a história, né? O primeiro que? Libertador, né? Foi lá para poder tirar eles lá. Então eles ali prepararam aquilo tudo, foi preparado, Deus, o Criador, né, foi preparado, aquele provedor, preparou tudo para tirá-los de lá, porque eles clamaram, estavam sofrendo lá no Egito, presta atenção. Então, o que se comemora, né, é este dia, esta época, esse período, né, da Páscoa, né, passagem, falamos, lembra, né, o período de passagem. Então, quando chega aqui no versículo 37 do capítulo 12 de Êxodo, né, ainda está falando que sobre a saída, né, ali quando eles realmente saíram, né, no versículo 37 diz: assim partiram os filhos de Israel, né, de Ramassés para o que? Sicote, né, cerca de 600.000 pés, né, somente de homens, sem contar com mulheres e crianças. Aí vocês vão lendo. Agora, o importante que nós queremos entender nesse hoje, né,
nesse período que nós estamos vivendo hoje, sobre esta Páscoa aqui, é que chega aqui no versículo 43 em diante, diz assim, ó, disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, entendeu? Nenhum estrangeiro. A Páscoa era para os hebreus, né? Consequentemente, se só os hebreus, né, participaram desta Páscoa, desta saída, eles, né, futuramente só eles iriam comemorar, porque só eles, né, passaram por aquela, o quê? Passagem. Presta atenção, hein? 44. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de teres o que? Circuncidado, comerá dela. Entendeu? Porque esta ação era para os aliançados, os circuncidados. Então, trazendo para hoje, vai entendendo, hein? A Páscoa de hoje, tem alguém circuncidado aí, menina? Entendeu? Então hoje até a Santa Ceia significa essa Páscoa. Nós vamos falar mais pra frente sobre isso. Mas tem alguém circuncidado nesta aliança dos hebreus, né? Eram para aliançados, né, do Israel, circuncidados, entendeu? Não adianta fazer uma coisa e não fazer outra, entendeu? Presta atenção. Então era para aquele povo, o estrangeiro não fazia parte daquilo, porque o estrangeiro não estava lá, entendeu? Vai comemorar por quê? Isso aí, não, entendeu? Aqueles que se salvaram foram os israelitas que passaram o sangue dos umbral, entendeu? Comeram, beberam, entendeu? Presta atenção, entendeu? Comeram e beberam, entendeu? A libertação. Por isso que vem a expressão, né? Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Porque o provedor, o libertador, né? Deus de sempre vem trazendo o seu povo, governando o seu povo por alianças, né? Presta atenção, hein? Então naquela aliança, naquele pacto ali, era o quê? Era para o quê? Para a redenção dos circuncisos. Entendeu? Não tinha nada a ver com incircunciso. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, 46. O cordeiro há de ser o que? Comido. Quem não comia da minha carne, entendeu? Lembra que lá na frente, depois Jesus foi o cordeiro? Tá entendendo, capitão? O cordeiro há de ser comido numa sua casa, da sua carne, não que levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Lembra que lá de Jesus, lá quando estava na cruz, entendeu? Não quebrou osso nenhum, entendeu? Entendeu? Tu tem a ver, presta atenção. Toda a congregação de Israel, não é de brasileiro, não é de inglês, não é de francês. Toda a congregação de Israel, entendeu? O fará. Então essa era uma ordenança para aqueles que estavam sendo salvos, libertos, entendeu? Do Egito. Presta atenção. Então eles comemoravam, né? Eles comemoravam a festa, as festas, entendeu? Presta atenção. Por isso que lá na frente, quando Jesus de Nazaré veio, ele tá, entendeu? As famílias levavam ele dentro de criança, entendeu? Para Jerusalém para comemorar Páscoa, de ano em ano, não é de mês em mês não, de ano em ano, entendeu? Comemorar aquele período de libertação, porque ele era judeu, ele fazia parte, entendeu? Da família hebraica, entendeu, menino? Presta atenção. Então eu também comemorava, e quando ele disse, né, na despedida para os seus discípulos, né, fazer isso em memória de mim, não estava falando de ritual, mas ele estava falando fazer isso, né? Tenha comunhão, jante, né?
Gente, nem tenham comunhão um com o outro, reparta o pão, né? Porque ele era ali o pão da vida. Ele era ali o quê? O verdadeiro, né? Libertador, né? Tinha sido Moisés, mas agora ele chegou para ser aquele que verdadeiramente ia os livrar, né? Se Cristo vos libertou, verdadeiramente, não entendeu? Presta atenção. Então ele estava ali para ser o quê? O cordeiro do qual João falou, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, não estava mais ali pensando no que aconteceu lá no Egito, mas estava comemorando, né, a libertação, né, a libertação real, né? Entendeu, Billy? Presta atenção. Então temos que entender também quando, né? Já vamos assim falar um pouquinho de cada coisa. Quando Lucas, que não andou com Jesus, fez pesquisa, né, sobre toda a caminhada do Jesus para poder, né, falar para o Bambambam Teófilo grego lá, entendeu? Que não sei porque que ele queria saber tudo bonitinho, tudo direitinho, entendeu? Então sabe que Lucas escreveu foi o quê? Para Teófilo, então ele, ó, bonitinho, né? Pesquisou sobre tudo, ele era médico e historiador. Então, também, né? Paulo se fez assim ciente dessa história da Páscoa, de todas as histórias, mas da Páscoa principalmente, por causa do quê? Do historiador Lucas, né? Então quando chega lá em 1 Coríntios, né, 11 ali, né, vocês leiam o texto e contexto para entender, ali Paulo não está fazendo doutrina, não mandou a igreja hoje fazer doutrina, ali ele está tendo uma conversa, aliás, uma conversa escrita, né? Ele mandou a carta para Corinto, porque ali estava tendo uma bagunça danada, né? Se comemorava na festa ágape, festa do amor, né? Fazia-se a festa do amor ágape. Mas o que eles faziam, né? Eles faziam na ceia, né? Nas ceias do amor. Ceia quer dizer jantar, lembra? No Natal a gente se comemora, faz a ceia de Natal. Então ceia é uma janta. Então ali, ele estava exortando, falando com eles, né? Chamando a atenção deles, que exortar e animar. Estava chamando a atenção deles, porque eles, né, não estavam verdadeiramente fazendo uma festa ágape, festa do amor. Porque eles, não, os líderes, vamos dizer assim, as lideranças, os bambamães, enchiam a pança, levavam tudo bom do melhor, todo mundo levava, né? Mas eles se enchiam a pança. Os menos favorecidos, aqueles, entendeu? Ou dava só farofa, ou então não dava coisa nenhuma, passavam necessidades. E a religião que foi dada era exatamente para poder sustentar os necessitados. Leiam lá, Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. A religião de Deus é sustentar os incircuncisos. Entendeu? Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, entendeu? Os mesmos estrangeiros que não participavam dessa festividade da Páscoa, que ele não era hebreu, entendeu? Israel lá, ele não era aquele povo, entendeu? Mas era para ser sustentado por eles, né? A religião de Deus é essa. Mas o que eles ali o pessoal ali de Corinto, entendeu? Eles comiam tudo do bom, do melhor, entendeu? E excluía, né? Excluía os menos favorecidos. Então, ali Paulo estava chamando a atenção, vou ler um pedacinho para você entender. Chamando a atenção deles. Por quê? Porque ele ouviu de Lucas o que aconteceu, né?
no último jantar de Páscoa de Jesus com os seus discípulos. Então ele estava relatando, ó, me falaram, porque Paulo também não andou com Jesus. Quando ele foi ao terceiro céu, entendeu? Não foi em comer esse negócio de Páscoa, entendeu? Jesus não perdeu tempo falando disso. Falou outras coisas, entendeu? Presta atenção. Então temos que entender que uma coisa é uma coisa, alho não é bugalho, entendeu? Presta atenção. Então temos que, é responsabilidade de cada um entender, compreender para poder compartilhar, né? Então uma coisa, outra coisa, entendeu? A Páscoa de chocolate, de coelhinho, de rituais, de isso, aquilo, outro, isso vem do lado do tempo dos romanos, assim como a Santa Ceia, que santa porque deve ter alguma santa, porque a ceia de Jesus tinha um santo, né? Tinha um jantar santo, né? Porque tinha um santo ali. Mas santa, porque deve ter alguma santa, beleza. Mas uma coisa, outra coisa. A Páscoa era de ano em ano, não era de mês em mês, então não tem nada a ver. A Páscoa foi somente para os aliançados de Israel, os hebreus, os circuncisos, não era para incircuncisos. A Páscoa, o pão não tinha fermento, entendeu, menino? Não podia, não tem. Diz que até hoje, entendeu? Proibido quando está nessa época. Não tem nem na cidade fermento, entendeu? Que é uma coisa sem ordenança. O pão não podia ter fermento. Então não tem nada a ver, entendeu? Com o ritual de pão com fermento, entendeu? Presta atenção, né? Então temos que entender que alho não é bugalho. Não temos que pegar o alho e pregar como bugalho, nem pegar o bugalho e pregar como alho, entendeu? É livre-arbítrio, poder de decisão, né? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, podemos falar, podemos fazer isso, fazer aquilo outro, mas temos que direcionar o compartilhamento, a visão da forma correta, é só isso. Então não podemos misturar as coisas, né? Porque hoje nós vemos, às vezes, muitas das vezes, né, como diz uma amiga minha aí, às vezes vai se comemorar, entendeu? Então a Páscoa, essa que eles comemoram hoje de ano em ano, né? Em vez de falar então daquele que foi o Cordeiro Santo que pagou o preço na cruz, né? Não, às vezes eles vão ainda lembrar a história, que tudo é história, mas é a história dos hebreus, que não tem nada a ver com os incircuncisos, não tem nada a ver com os gentios, foi tudo a história dos hebreus. Ninguém hoje caiu do Egito, ninguém estava lá no pacto da lei, ninguém estava no pacto da condenação, ninguém. Entendeu? Então misturam as coisas, fazem uma leve confusão, entendeu? E vão o quê? Fazendo discípulo nessa confusão, né? Então é isso, é só apenas um esclarecimento para quem quiser, né? Quem não quiser, continua aí, entendeu? No cordeiro de lá que passou o sangue no umbral, porque nós, né, como ser chamados de humanos, já passamos do cordeiro santo da cruz. A gente não anula a cruz, né? A gente não anula a graça de Deus, já foi feito, minha, tudo bem, presta atenção, entendeu? Então vamos entender, compreender para compartilhar. Se você abrir aí Números 9, você vai achar, né, a celebração da Páscoa. Vai achar quem é que celebrava, entendeu? Ó, falou o Senhor a Moisés. Moisés está aí, gente, tá? Falou o Senhor a Moisés no deserto, né, de Sinai, no ano segundo da saída da terra, 2 anos já tinha que sair de lá, entendeu? No mês primeiro, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. Tá
entendendo, menino? Presta atenção. Então era para eles comemorar, eles que comemoravam. Entendeu, menino? Presta atenção. Voltando aqui em Êxodo 12, no versículo 11, entendeu? Vamos destacar aí, que diz assim, presta atenção, 10 e 11, quando estava se ali falando, entendeu? Falando, preparando a Páscoa, entendeu? No 9, não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém é assado, que era para se comer. 10, nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queima no fogo. 11, que é importante saber, desta maneira o comereis, presta atenção, hein? Lombos cingidos, sandálias nos pés, estava preparando para eles saírem, até, né? Desta maneira os comereis, lombos cingidos, sandálias no pés e cajado na mão, né? Come depressa, presta atenção, come depressa, tá prestando atenção? Ela estava preparando eles para a redenção, porque esta é a Páscoa do Senhor. Então, menino, come a palavra depressa, porque essa é a Páscoa, é a libertação de Deus, entendeu? Para tua vida, tem que entender. Conhecereis a verdade vos libertará, menino. Se não conhecer, não vai. Para a gente terminar esse raciocínio, 1 Coríntios 11 diz o véu, né? E seu uso na igreja de Corinto, entendeu? O véu, que é o véu? Origem carnal, entendeu? Na igreja de Corinto estava acontecendo isso, entendeu? Não foi falado, não vamos ver mais ninguém a segunda carne. Mas eles viam, entendeu? Viam, humilhava, entendeu? Quem não tinha. Então Paulo foi assim falando com eles, entendeu? Foi para eles entenderem. Então, no versículo 17, Paulo fez o quê? A instrução quanto à celebração, o quê? Da ceia do Senhor, entendeu? A ceia, estava falando, instrução verdadeira, né? Quanto à celebração, quanto à festividade, né? Sobre o jantar, sobre o jantar do Senhor. Que jantar? Aquele que aconteceu lá no último jantar dele com os discípulos. Então ele ficou falando com eles, entendeu? Presta atenção, entendeu? Ele falou, eu vou falar para vocês da forma que eu recebi, entendeu? Da forma que o Lucas me contou, entendeu? Então ele está falando para eles ali. Então ele disse, né? Porque até mesmo importa que haja o quê? Partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem o quê? Conhecidos em vosso meio. Estou no versículo 19. Muito bem, presta atenção. Aí ele vai lendo, entendeu? Não dá para me ler tudo, entendeu? No 23 diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, entendeu? Porque eu recebi do Senhor, entendeu? Entendeu? Presta atenção. De que Senhor é esse? Não é o Jesus de Nazaré. Paulo não teve com Jesus de Nazaré, menino, entendeu? Ele, entendeu? A informação que ele tem foi do acontecido. Ele não pegou informação para informar para o povo fazer, ó, vocês têm que fazer assim, assim, assado. Não, ele está falando assim, ó, eu recebi a informação que a festa foi essa que foi, aconteceu aquilo. Entendeu? Agora vocês estão fazendo aí diferente, porque ele ensinou o quê? O partir do pão. Né? Mas vocês estão fazendo diferente, vocês estão comendo todo o pão, então nem migalha, estão jogando para os necessitados. É isso que Paulo estava falando, entendeu, menino? Presta atenção. Aí ele vai falando aqui, ó, porque 26, porque todas as vezes que comerdes este pão, né? Ele está falando do que aconteceu lá, porque falaram para ele, ó.
Porque semelhantemente, depois de haver ceado, tomou, e está falando o que aconteceu lá, que contaram para ele, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança. Cálice significa o que? Sofrimento. Por isso que ele na cruz falou, afaste de mim esse cálice. Entendeu? É o cálice, não é o vinho, é o cálice. Entendeu, menino? Tá falando, ele estava falando com os seus discípulos que ele ia passar. Entendeu? Então este sofrimento é a passagem é a passagem, não do Egito para o deserto, mas é a passagem. Entendeu, menino? Presta atenção. Da morte para a vida. Então ele estava falando, é a nova aliança. Entendeu, menino? Está prestando atenção? Bem, é a passagem eterna, para a aliança eterna. O homem não renova, não revoga. Entendeu? Porque ele veio uma vez por toda, naquele momento ali, o sacrifício foi uma vez só, e não vai nascer de novo de Maria nenhuma. Entendeu? Não vai de novo para a cruz nenhuma. Entendeu? Presta atenção. Semelhantemente, depois de haver ceado, né? Depois de haver o quê? Ceado, ele não só comeu um pãozinho, não. Ele ceou, ele jantou. Aí ele tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Entendeu? O cálice, menino, que é o problema, entendeu? Que é o negócio da aliança, não é o sangue, não. Entendeu? Fazer isto, sofrimento, fazer isto, memória de mim. Entendeu? Fazer isto. Entendeu? Todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Entendeu? Mas não é beber sangue. Entendeu? Entendeu? Presta atenção. Alguém bebe sangue aí. Entendeu? Não é a questão, é o cálice. Né? Todas as vezes o cálice significa sofrimento. Então todas as vezes que vocês beberem coisas amargas, coisas que fazem sofrer, por causa do Evangelho, fazer isso em memória. Entendeu? Presta atenção. Isso que se faz em memória. Sofrimento pela palavra. Se te desprezam como desprezaram Jesus, chamando de Boizebu, falando que por acaso vem coisa boa de Nazaré. Entendeu? Não se importe. Entendeu? Beba esse cálice. Entendeu? 26, porque todas as vezes que comer de este pão. Então, pão é pão, carne é carne, tá entendendo? Significado de que não comer da minha carne é outro, já falei. Entendeu? Ele é o pão da vida. Então ele disse, porque todas as vezes que comer de este pão. Entendeu? Presta atenção que a linguagem figura, menino. Jesus era pão. Mas presta atenção, ele disse, eu sou o pão da vida. Então todas as vezes de comer realmente da árvore da vida, do pão da vida, da verdadeira videira, da palavra de verdade, entendeu? E beberdes o cálice, não é o sangue, beber o vinho, o suco, não, beber o cálice, beber do sofrimento, entendeu? Desta paixão de Cristo, essa paixão. Entendeu? Anunciais a morte do Senhor. Entendeu? Porque ele sofreu ali morte de cruz. Então, lembre-se, mas no sofrimento, entendeu? Na paixão de pregar a palavra, na paixão de falar do verdadeiro Cordeiro. Entendeu? Então, ele disse, até que ele venha. Preste atenção, porque todas as vezes, Paulo estava falando, né? Paulo estava falando ali para os coríntios, fazer isso até que ele venha. Paulo, com os demais discípulos, né? Mesmo aqueles que estiveram, alguns, né? Não todos, mas alguns que estiveram ali com Jesus, né?
não alcançou esse dia da conclusão, da redenção, né? Que foi da cruz até o ano 70 DC, que foi a destruição de Jerusalém, que Jesus pregou ali. Não vê tudo isso, não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja. No versículo 34, naquela geração, né? Não ia passar nenhum tio, não precisava nada, até que tudo aquilo acontecesse, e, né? Que foi tudo ali a conclusão da redenção, né? Que foi a redenção e o juízo, do qual foi, né, profetizado Isaías 61, ele via para a libertação e o dia da vingança do Senhor, né? Então preste atenção, então ele foi falando ali, ele disse: examinai-se, pois, o homem a si mesmo, né? Examinai o homem a si mesmo. Presta atenção, examina, menino, presta atenção. Tu é circunciso ou incircunciso? Entendeu? Então nós temos que nos examinar, nós mesmos. Tu é aliançado ou não é aliançado? Entendeu? Pois quem come e bebe sem o que? Discernir o corpo, come e bebe o que? Juízo para si. Tá entendendo que comer e beber, entendeu? Significa que tá falando sobre o juízo, né? Sobre o sofrimento, né? Então, quem sofre sem entender porque está sofrendo, então, entendeu? Fala umas coisas, mas não está entendendo, entendeu? Entendeu? Nós temos que entender as linguagens de figuras, entendeu? Entender que muitas coisas se falam não é literalmente, temos que entender as metáforas, né? 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos o que julgados. Entendeu? Que está falando ali do final dos tempos, né? Que foi no ano 70 DC, final dos tempos, final do tempo da lei, final do tempo daqueles que profetizaram, né? A lei e os profetas profetizaram até João, não foi assim que está escrito? Então, foi o final de tempo. Então, temos que entender, compreender para compartilhar. Entendeu? E para se libertar, porque tu não entende, tu não se liberta e ainda fica levando o outro também para os precipícios das trevas da ignorância. A conclusão, né, o juízo, ninguém sabia, nem o filho, entendeu? Ninguém sabia quando ia acontecer. Quando uma mulher está grávida, né, eu vi um pastor falar, é verdade. Sabe que o filho vai nascer, mas não sabe, né, não sabe exatamente dia nem hora, entendeu? Presta atenção, é mais ou menos estava falando. O dia, a hora, ninguém sabe. Então não sou, entendeu? O que aconteceu quando foi assim Jerusalém derrubado, porque era preciso o templo de Jerusalém ser derrubado para se o que? Arribar o templo espiritual do Cristo ressurreto. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, aqui em Mateus 16, no versículo 28, vocês lê todo, mas no 28 diz assim: em verdade vos digo que alguns aqui, né, que se encontram aqui, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o que? O Filho do Homem no seu reino. Entendeu? Então, alguns que estavam lá junto com Jesus, alguns iriam ver, né? Falou assim: todo olho verá, toda língua confessará. Mas ali daquela época, daquela geração, né? Entendeu? Estava falando de Israel, porque ele veio para Israel. Não é isso? Presta atenção. Então, toda língua confessará, né? Quando foi mandado ali, né, pregar o evangelho, né? Jesus mandou pregar. Aqui, se você ler no capítulo 10, diz assim, 10, versículo 5, no capítulo 10, no versículo 5, diz assim, a estes 11 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tome rumo, entendeu? Gentios, né? Os estrangeiros, nem entreis em casa de samaritano, não, entendeu? A preferência é procurar o que? As perdidas da casa de Israel, porque não era todo Israel, porque muito Israel estava, né, ali na ordenança de Jerusalém, né, no reino de Judá, mas o reino do norte, né, tinha sido disperso, não é verdade? Presta atenção, hein?
Então ele falou, dê preferência às ovelhas perdidas, entendeu? Não todas as ovelhas de Israel, mas as perdidas da casa do pai. Tá entendendo? Casa do tesouro. Então vai entendendo, menina, não é difícil entender não, entendeu? É só você querer, tu acaba compreendendo. Aqui em Apocalipse, né, no capítulo 1, ali quando, né, o anjo, né, os ressurretos ali, não é o Jesus Nazaré não, o anjo apareceu, né, porque espírito trata com espírito, né, lembra lá em Ezequiel também? Foi espírito que ele foi, eu falo, filho do homem, filho, pode em pé falar nem contigo, aí ele se pôs em espírito, entendeu? Paulo também para falar foi o quê? A terceira dimensão, entendeu? Ele saiu do corpo, então ele ficou lá, eu não sei se eu estava no campo, fora do campo, entendeu? Que é espírito, fala com o espírito. Quando falou com João aqui, que foi o único que viu, João viu milhares e milhares. João foi o único discípulo, né, amado, que viu o dia do juízo, o dia que se concluiu, né, o juízo, né? Ali estava na confusão da derrubada do templo, né? Que o povo generaliza lá, né, de Mateus, quando viram rumores de guerra, entendeu? Naquele tempo teve muita guerra, muita doença, muito problema, entendeu? Até se concluir, que foi no ano 70 DC. Então ele disse aqui, quando ele estava dando a incumbência aqui para João, para as 7 igrejas da Ásia. Aí ele diz aqui, ó, bem claro, no versículo 7. Eis que vem com as nuvens, nuvens significa juízo. Eis que vai vir com o juízo, né? Todo olho verá, até quantos o transpassaram. Entendeu? Então se você não entender esse versículo, você não vai entender mais nada da Bíblia. Quem transpassou Jesus? Nós não acabamos de ler em Mateus 16, 28. Até alguns que estão aqui, né? Não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir, entendeu? Então ali ele disse, né, todo olho verá quanto o transpassaram, e até os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente o amém. Entendeu, menino? Então as tribos ali, estava se tratando das tribos, entendeu? Por isso que Tiago lá, vocês leram o início ali de Tiago, vocês vão ver que tudo ali está sendo pregado para as 12 tribos, entendeu? Tiago ele prega para as 12 tribos, por isso que ele fala para as 12 tribos, olha, a religião de Deus é assistir os estrangeiros, viúvas, etc, etc, etc. Entendeu, minha? Presta atenção, nós vamos ficar por aqui, amanhã a gente vai falar mais, entendeu? Porque é muito bom a gente estar assim esmiuçando, né? Para a gente entender. Não é verdade? Preste atenção, porque precisamos compreender. Oséias 4,6 diz, o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E a gente não quer ser igual a ele, a gente não quer ser destruído, e a gente está buscando conhecimento. Entendeu, meu? Preste atenção. Pai seja convosco, não se esqueça de curtir nossos vídeos aí rapidinho. Se inscreva, deixe seu like.